Você já notou quantas vezes decidiu de forma precipitada, escolheu a opção errada, caiu em pegadinha, foi enganado ou coisa similar? Aí nos perguntamos, como podemos ser tão ingênuos, burros ou descuidados em coisas tão simples e às vezes tão importantes? Outras vezes nem nos damos conta do erro que cometemos e continuamos a tomar decisões erradas. Muitas dessas vezes você atribui a má decisão ou a culpa a terceiros, mas na maioria das vezes a culpa é nossa, de nosso cérebro, que age como um vilão em algumas decisões e herói em outras. A grande verdade é que nós erramos, ou melhor, não aproveitamos o máximo de nossa inteligência e da nossa capacidade de raciocinar em grande parte dessas decisões. Nem sempre são erros grotescos, mas com certeza não seria a melhor decisão se parássemos para pensar e avaliar melhor a situação, raciocinar. Nós nos consideramos seres racionais, inteligentes, preparados para escolher o que é melhor para nós. Pergunte a qualquer economista se nós humanos não somos capazes de maximizar as nossas decisões. Mas será que somos mesmo? A pura verdade é que temos uma racionalidade limitada e todos nós somos falíveis em nossas escolhas e decisões. Nosso cérebro processa milhões de informações e fazemos milhares de escolhas todos os dias, sendo mais de 90% delas de forma intuitiva, automática, rápida e sem pensar antes de agir. Mas por que isso acontece? Quando nascemos, fomos programados para capturar e depois economizar energia e, logicamente, para reproduzir. Gostar de sexo e de açúcar, farináceos, coisas que engordam, é uma questão de sobrevivência pessoal da espécie. Sem energia, morremos. Sem sexo, a espécie não sobrevive. Nosso cérebro tem menos de 5% do nosso peso corporal e gasta mais de 20% de toda a nossa energia. Se fôssemos pensar racionalmente a cada pequena decisão a tomar, não teríamos nem tempo para sair de casa. Imagina se fôssemos raciocinar antes de decidir qual a melhor direção da escova de dente ou qual a quantidade ótima de dentifrício a ser colocado, ou sobre molhar ou não a escova antes de colocar na boca. Só para escovar os dentes temos várias decisões a serem tomadas que podem impactar na eficiência da escovação e na economia dos insumos e ferramentas, no caso, o dentifrício, a pasta de dente e a escova. Para economizarmos energia, deixamos o nosso cérebro livre para agir. A intuição e guardando as decisões mais importantes para raciocinar sobre elas. No caso da escovação de dentes, há grandes prejuízos ou perdas? Não, mas agimos intuitivamente em decisões bem mais sérias como a escolha de alimentos, caminhos profissionais, escolha de parceiros em nossos relacionamentos e na própria forma como agimos em nosso dia a dia. Entender como nosso cérebro age e como ele nos leva a enganos e quais os atalhos ele busca para economizar energia, assim como usar isso na nossa vida profissional, é de grande valia. A empresa que eu trabalho, a Expertise, está há vários anos estudando o comportamento dos consumidores, suas avaliações e percepções sobre marcas, produtos e os impactos oriundos desses comportamentos e percepções no desempenho e nos resultados da marca. Muitas vezes não conseguimos entender por que tantas inconsistências e tantas respostas anacrônicas ou até mesmo irracionais sobre um determinado tema ou situação. Será que erramos ao fazer a pergunta? Ou no método de coleta? Ou será que o respondente não estava nem aí e chutou as respostas? Há alguns anos fomos apresentados à ciência da economia comportamental e isso mudou a nossa forma de pensar
e de agir em algumas situações. Mudou significativamente a forma com que moldamos e executamos os nossos projetos. Mudou a forma como interpretamos os resultados e aceitamos a irracionalidade ou o engano como um viés a ser considerado nas estratégias de ação. Esse é o papel dos economistas comportamentais e de pesquisadores comportamentais. Não adianta somente perguntar às pessoas o que elas acham, o que elas querem, o que elas preferem ou fariam se o próprio cérebro delas mente para elas, as engana, as leva a tomar decisões pouco ótimas. Imagine se o nosso cérebro faz assim conosco, o que ele faria como consumidor. Entender o consumidor é entender esses comportamentos nem sempre racionais. Em breve teremos pílulas de informações sobre os desvios e atalhos mentais e sua influência nas decisões do dia a dia. Aproveito para recomendar a todos a leitura do livro do Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia. Rápido e devagar. Ele é muito interessante.